Alô pessoal, tudo bem? Professor Alexandre, vamos lá para mais uma aula de História. Falaremos hoje sobre feudalismo, legal? Então, vamos continuando nossos temas dentro de História, sejam todos bem-vindos. Novamente, para quem não me conhece, Professor Alexandre, e o canal é o Professor Alex, né? Então, se você está aqui, né, vá lá, se inscreva e faça parte da nossa comunidade, tudo bem? Tem o QR Code na tela. E vamos juntos. Obrigado aí, vamos em frente. Bom, a Europa medieval formou-se por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. Então tem algumas aí informações aí interessantes, né? Então ela se desenvolveu, né, de um modo de uma organização política, né, da sociedade, da economia, né? E ela teve essas aí combinações de origem romana, germânica e também da origem religiosa, legal? Então tem todas essas caracterizações aí específicas que aconteceram na Europa medieval. Vamos lá, da origem romana, o que foi herdado? O colonato, legal? Então aconteceu esse processo de herança do colonato. O que era o colonato? Relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para o seu sustento e em troca lhe dava uma parte da colheita. Então isso aí veio da origem romana. Da origem germânica houve a herança do comitatus, né, que era um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem eles deviam servir e honrar, legal? Então tinha no caso o colonato e o comitatus. E também teve a herança religiosa, que foi o cristianismo, que possibilitou a ligação, no caso entre romanos e germanos, e deu ali uma unidade no mundo medieval. Então, muito importante essa passagem de você conhecer a Europa medieval, como que foi, como se sucedeu aí esses passos e todos esses acontecimentos. Bom, vamos para o feudalismo, que é o nosso tema principal. Então vamos lá. É o nome referido à forma de organização econômica e social vivida na Europa durante a Idade Média, contemplando os séculos 5 e 15. Então foi um período de 476 depois de Cristo a 1453. O período aí que houve a Idade Média e aconteceu todo esse período aí também do feudalismo, legal? Então tinha todo esse processo aí, né? No caso lá, aquela parte que veio também do imperador Carlos Magno, onde que ele distribuía terras e cargos aos nobres em troca de fidelidade, dependência pessoal. Então houve todo esse processo aí que veio do Carlos Magno, né? E logicamente com a morte dele, né, esses vassalos do rei e seus descendentes passaram a fazer o mesmo, né? Doar um feudo, que ele chamava, né? Que nós falaremos a seguir aqui nesta aula, tudo bem? Então vamos em frente. Bom, vamos lá. Detalhes do feudalismo. Nós temos o feudo, a figura do sucerano e a figura do vassalo. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem era o feudo? É o que distribuía as terras e os cargos. Interessante isso, né? O feudo não eram só terras, tudo bem? Eram também cargos que existiam ali, a possibilidade de cobrar um imposto, então tinham todo essa caracterização. O sucerano era aquele que doava o feudo. Aquele que doava era o sucerano.
e aquele que recebia era o vassalo. Tudo bem? Então ele tinha essas características específicas nos detalhes internos do feudalismo. Vamos lá, vamos entrar um pouco mais aqui adentro, falar um pouquinho mais para nós entendermos melhor esse processo. O vassalo, o que ele fazia? Ele prestava auxílio militar ao seu senhor, ajudava financeiramente no casamento, por exemplo, da filha, e no armamento do filho do seu senhor. Então tinha toda essa caracterização, e também ele comparecia ao tribunal para depor a favor do seu senhor. Então tinham ali características específicas, obrigações específicas ali na parte da fidelidade. O sucerano, ele ajudava o vassalo militarmente quando solicitado, e também comparecia ao tribunal em defesa dele. Então tinha também essa caracterização aí do julgamento da fidelidade dentro deste período. Quais são as características do feudalismo? Nós tínhamos relações de dependências e fidelidade. O poder político ele era descentralizado. Ocorria o predomínio do cristianismo e também a produção econômica era da subsistência. Tudo bem? Então, tinha todo esse processo de caracterização. Então, tinha as dependências de fidelidade, o poder político ele era descentralizado, então não tinha a figura de um rei, era descentralizada em vários membros da sociedade, dos senhores feudais, o predomínio do cristianismo, e a produção era da subsistência. Então aquela produção que você tinha que ali trabalhar para você comer, então todo aquele processo ali. Então o senhor produzia quase tudo que os seus habitantes necessitavam, então é interessante comentar isso também: alimentos, roupas, ferramentas, tecidos, então todos eram produzidos ali dentro ali daquela região ali do senhorio que chamamos, que falaremos a seguir. E o que é interessante comentar? Vinham de fora apenas alguns produtos, como o sal, né? No caso o sal é essencial, correto? A vida, então vinha o sal, o ferro também vinha de fora, que é a fabricação de armas, utensílios. Então era uma economia autossuficiente, então eles conseguiam produzir tudo ali naquele espaço, legal? Que nós falaremos a seguir. Esse espaço era o senhorio, era uma unidade de produção doada de forma de benefício ou feudo. Então tinha o manso sensorial, umas divisões ali dentro. Tinha o manso também servil, tinham as terras comunais e tinha um castelo. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui. Então era todo o senhorio, ele era dividido. Então toda essa unidade de produção ali dentro do feudalismo era dividido. O manso senhorio, no caso assim, só para especificar melhor, até para vocês anotarem aí, eram terras onde tudo que se produzia era do senhor, era o manso senhorio. O manso servil eram terras em que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para o seu senhor. Então era uma outra divisão. Tinha também as terras comunais, que eram florestas, pastagens usadas por todos os habitantes dos feudos, e tinha um castelo. A centralização no castelo ali, que era a moradia, a fortaleza. Lá o senhor vivia com a sua família, recebia convidados. Então era o castelo ali que ele governava ali, sua família, seus servidores, os dependentes, né? Então é um elemento
que expressa assim a fragmentação do poder político existente naquela época, como nós falamos nos slides anteriores. A sociedade feudal, como que era a sociedade? Nós tínhamos o clero, que eram os que oravam, a nobreza, que guerreavam, e os trabalhadores que sustentavam todos. Legal? O clero ali nós tínhamos, no caso, o papa, os bispos, os abades, monges, os párocos, né? Então eles tinham ali toda aquela sociedade que trabalhava ali com a parte do sacramento. Então eles faziam batismos, casamentos, né, e tudo mais, né? E logicamente eles cobravam por esses serviços, né? E no caso tinham ali grandes extensões. E é interessante comentar que a igreja, por exemplo, no ano 1000, para ser mais exato, ok? Vale a anotação aí de vocês, era dona de 1/3 das terras cultiváveis na Europa. Então era ali o maior proprietário de terra naquela época, era a igreja, era o clero. Então interessante. Aí tinha a nobreza, que eram no caso os reis, os duques, os marqueses, os condes, viscondes e os barões, que trabalhavam ali, que no caso trabalhava com a principal atividade era a guerra, e os trabalhadores, que realizavam ali todos os trabalhos manuais e que davam ali a sustentabilidade para toda a sociedade feudal, tá? É interessante que os trabalhadores eram separados também em servos, vilões e os escravizados. Então tinha essa divisão também interessante aqui para ser comentada. Legal? Tudo bem? Então é bem interessante aí, né? Claro que tem que ter uma consulta mais aprofundada para você se especializar mais aí nesse tema. Quais eram as obrigações dos servos? Então você tinha a corveia, que era a obrigação de trabalhar de graça 2 a 3 dias por semana. Você tinha a talha, que era dar ao senhor cerca de 30 ou 40% de tudo que produzia. E tinha também a banalidade, que era o pagamento em produtos, né? Fora o dízimo também, que eu não coloquei aqui nesse slide, que você tinha que dar ali 10% da sua produção para a igreja. Então tinham várias obrigações. E por último tinha o cristianismo, como que era o cristianismo, depois teve a crise do cristianismo e como que era a cultura dos povos, né? Então a igreja é lugar de ajuda e proteção. Então, por exemplo, com a crise vivida pelo Império, eles procuravam a igreja para ter mais assim segurança, né? Perderem o medo, estarem mais tranquilos, né? Proteção. Então eles procuravam a igreja para isso, né? E em 445, uma coisa importante que eu quis colocar aqui, foi criada a figura do Papa. Então tem também esse acontecimento. Outra coisa, membros da igreja, com o tempo eles perderam a humildade, né? A igreja ficou muito rica, então foi criada a ordem dos beneditinos, desculpa aí, uma palavra diferente, que eram ordens específicas ali que trabalhavam com várias coisas na época, ali na parte religiosa. E tinha também a cultura, que era fruto do cristianismo. Cultura medieval, que era fruto do cristianismo, era baseado nisso. Bom, é isso daí. Obrigado a todos, se inscreva no canal. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.